Boa noite. A captação de investimento externo é considerada uma prioridade para o crescimento das economias. E dentre as várias componentes analisadas na decisão de investir ou não, a fiscalidade do país de destino é cada vez mais importante. E é exatamente sobre a política fiscal de Cabo Verde na atração de investimentos que nos vamos debruçar nesta edição do Praça Financeira. Mas, como é habitual, são as notícias que dão o pontapé de saída. Foram subscritas todas as ações do Banco Comercial do Atlântico detidas pelo Estado de Cabo Verde e colocadas à venda através de uma oferta pública de distribuição. O encaixe com a operação ronda os 464 mil contos. A oferta das 132.476 ações do Banco Comercial do Atlântico detidas pelo Estado e representativas de 10% do capital social da instituição teve subscrição completa. Os dados apresentados em sessão especial de bolsa indicam que a procura excedeu a oferta em 1,29%. Para uma oferta fixa de 132.476 ações, houve uma procura de 161.208. As ações foram colocadas à venda ao público em geral, que teve 16 dias para as adquirir, no valor de 3.504 escudos cada. O encaixe com a operação ronda os 464 mil contos. A operação foi considerada um sucesso já esperado. Isso demonstra mais uma vez que o mercado tem a potência para participar nas operações que o Estado pretende fazer e também acreditar nas instituições que estão sendo colocadas à venda, que é o caso do BCA, uma instituição, como foi referido, quer no prospecto, mas ao longo do tempo, que tem uma história e demonstra a potência do mercado, tendo em conta que a oferta foi muito superior ao montante disponibilizado. A maioria das ações foram colocadas pelo Banco Comercial do Atlântico, cerca de 98%. O BCA emitiu 145 ordens de compra para 129.376 ações. A Caixa Económica emitiu 23 ordens de compra para 2.370 ações, 1,69%. Já o Banco Interatlântico deu 8 ordens para 614 ações, 0,46%. O BAE, 3 ordens de compra para 91 ações e o BCN emitiu uma ordem de compra para 25 ações. As subscrições foram feitas na sua maioria na região de Santiago Sul, 85,83%, seguida do Mindelo, 8,79% e Santo Antão, 2,42%. Outras subscrições tiveram lugar no Sal, Boa Vista, Maio, Santiago Norte, São Nicolau e, por último, na Ilha do Fogo, 0,05%. O Estado pretende alienar todas as participações minoritárias que possui em empresas e instituições. Depois da Garantia Seguros e do BCA, os 26% que detém na Sociedade de Capital de Risco, a promotora, também serão alienados. Mas isso só será depois da oferta de distribuição das ações que detém na Enacol. A próxima operação será o da Enacol a muito breve termo. Estamos a ultimar os aspectos legais ligados à oferta, que a muito breve termo serão publicadas e disponibilizadas ao público em geral para que possam também subscrever essas ações. Será muito breve termo, creio que nos próximos 30, 40 dias estaremos ultimando e divulgar o prospecto de oferta pública de venda e subscrição e distribuição das ações da Enacol, que são 2,41% do total das ações que o Estado tem na entidade. Teve lugar em São Vicente o primeiro encontro de jovens empresários do Norte. O evento organizado pela AGEC visa dinamizar as oportunidades de negócios e promover uma maior integração dos jovens empresários da região. Promover o associativismo e favorecer o desenvolvimento das empresas e da economia da região norte, para além de discutir e propor políticas que podem ser desenvolvidas pelo governo, a especificidade econômica da região e os incentivos ao emprego nas empresas de jovens empresários foram alguns dos objetivos do encontro entre jovens empresários do norte. Para o presidente da Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde, um dos pontos fortes deste encontro é dar a possibilidade aos jovens empresários, sobretudo os iniciantes, de enriquecerem as suas redes de contactos. As redes de contactos são, se calhar, o principal ativo que esses jovens podem ter acesso. E a AGEC procura dar uma contribuição neste domínio, promovendo oportunidades de os jovens alargarem a sua rede de contactos, estarem presentes, conhecerem outras pessoas e darem-se a se conhecer também, trocarem cartões, porque é através dessas redes que se criam laços, que se promovem relações comerciais, que se encontram clientes, que se encontram fornecedores, que se encontram parceiros, financiadores, e nós temos tido uma especial atenção a este domínio e quisemos incorporar no programa uma atividade específica, o cocktail de network, precisamente para incentivar os presentes a se conhecerem.
Já para o representante da Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde na região norte, chegou o momento de passar da teoria para a prática e conquistar novos mercados, apostando na internacionalização das empresas. Que a teoria que se foi desenvolvendo até agora se torne prática e comece a ser implementada de forma que o jovem consiga se ingrar no mercado nacional e também no mercado internacional com possibilidade de mercado exterior, nesse caso Costa da África e o Brasil, que está aqui perto, portanto o jovem consiga entrar também nesses mercados. O evento realizado pela Associação de Jovens Empresários de Cabo Verde contou com o apoio da Unidade de Coordenação e Reforma do Estado, UCRE. Comprar ou construir casa própria é uma decisão muito importante, ainda mais para quem decide fazê-lo através do crédito de habitação. Pelo elevado montante e pelo longo tempo de duração, contratar um crédito de habitação é uma das decisões mais importantes na vida dos clientes. O crédito de habitação é o crédito para compra, construção, recuperação e ampliação de casa própria para habitação permanente ou para arrendamento. Se está a pensar pedir um crédito de habitação, tenha atenção que tem sempre associado o conjunto de despesas, entre as quais juros. Ao pedir um empréstimo, terá de devolver à entidade bancária não só o montante que pediu emprestado, mas também os juros gerados durante o prazo do empréstimo. Por isso, é importante saber ao certo qual a taxa de juro que está a contratar. As taxas podem ser fixas, vigoram durante toda a duração do contrato, variável, varia durante a vida do empréstimo. Esta variação acompanha o indexante, usado como taxa de referência no empréstimo. Se o valor do indexante se altera de 3 a 3 meses, de 6 a 6 ou 12 a 12 meses, significa que a taxa de juro do empréstimo é revista neste prazo. Pode aumentar ou diminuir. Seguros. É obrigatório ter um seguro de vida que garante o pagamento da dívida em caso de invalidez ou morte. Além do seguro de vida, o seguro do imóvel também é obrigatório e permite proteger o lar contra possíveis danos. Os seguros podem representar uma parcela considerável na sua prestação. Por isso, quanto melhor negociado, melhor para si. Comissões. As comissões bancárias são os valores que as entidades cobram pela prestação dos seus serviços. Por exemplo, comissão de abertura de processo, análise, estudo de viabilidade, avaliação, etc. Imposto de renda. É o imposto que incide sobre o montante do empréstimo. Spread. O spread é a margem percentual adicionada pelo banco à taxa de juros de referência e que pode ser considerado uma margem de lucro do banco. Quanto menor for o risco para a instituição, menor será o spread, reduzindo assim o custo do empréstimo para o cliente. Quando decidir escolher em que instituição vai pedir o seu crédito de habitação, esteja atento a estas despesas. Mas para o ajudar a comparar o crédito de habitação de cada banco, tem a taxa anual efetiva, TAE. A TAE dá uma visão global dos custos do empréstimo a contratar, pois permite que se conheçam todos os custos associados ao produto bancário. Taxa de esforço. Efetuada a decisão de contrair o empréstimo, é importante verificar a taxa de esforço. É um rácio financeiro que relaciona o valor da prestação mensal do empréstimo com o valor do rendimento mensal do devedor, correspondente à percentagem do rendimento familiar que pode ser destinada ao pagamento das prestações. Embora não seja o único fator a ter em conta, a fiscalidade é uma componente cada vez mais importante na atração de investimento. Para esmiuçarmos um pouco mais esse tema, tenho como convidada hoje, aqui no Praça Financeira, a doutora Lisa Vaz, Tax Manager da empresa PwC. Doutora Lisa, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigada eu. O que é que torna Cabo Verde atrativo a investimento externo? Olha, antes de mais, temos vários fatores. Começava por dizer, se calhar, a questão geográfica. Cabo Verde está posicionado no Oceano Atlântico, entre os 3 continentes, que é uma excelente localização. Por outro lado, todo o conjunto de fatores internos, quer a nível social, a nível político, Cabo Verde goza de uma estabilidade muito boa relativamente a estas matérias. Por outro lado, o intangível de Cabo Verde, que é a grande mais-valia, que é o reconhecimento que Cabo Verde tem face aos seus parceiros internacionais. É visto como um país estável, um país em que se pode confiar, que se pode investir. Por outro lado, a paridade, o acordo de paridade entre o euro e o escudo também é um fator de confiança para os investidores que vêm da Europa e não só. Portanto, temos um conjunto de fatores que, de facto, ajudam Cabo Verde. E a nível fiscal, concretamente? Do ponto de vista fiscal, é verdade que o legislador, quando aprovou o Código dos Benefícios Fiscais, concedeu diversos incentivos em vários fatores de atividade. Muitas vezes foram os clusters, os denominados clusters que o Governo elegeu como setores interessantes para se investir e como fator de desenvolvimento do país, como, por exemplo, o turismo, a energia renovável, os domínios da investigação, os serviços portuários. Portanto, todos estes setores estão associados a um conjunto de benefícios fiscais, quer a nível do rendimento, em que tem
um incentivo fiscal, que é o crédito de imposto, quer relativamente a um conjunto de isenções a nível do selo, do imposto sobre o património, que tornam o investimento mais interessante. Falar da atração de investimento remete-nos para o Centro Internacional de Negócios. Qual o objetivo do CNI? O Centro de Negócios, a meu ver, na minha opinião, foi um instrumento fiscal e jurídico para complementar estas circunstâncias que eu já referi inicialmente, que é a questão da boa localização geográfica, a confiança e a mais-valia de que Cabo Verde goza face aos seus parceiros internacionais, que no fundo são zonas de tributação reduzida, que permitem os investidores que venham estabelecer nestas zonas, portanto, de beneficiar de um conjunto de benefícios fiscais. O centro está dividido em 3 zonas, que é a zona de comércio, a zona industrial e a zona de serviços, que corresponde a todo o território nacional. Enquanto a zona industrial e comercial são zonas vedadas, quer dizer que tem que ter vedações, controle de entrada e saída, etc., o centro de serviços em todo o território. Eu posso estar estabelecido em Santa Luzia e beneficiar da taxa reduzida de imposto sobre o rendimento. Isto tudo vai cruzar com a estratégia do Governo em tornar Cabo Verde uma plataforma de serviços. O que é que isso quer dizer? Que é facilitar ou chamar os investidores externos para se estabelecerem em Cabo Verde e exportar os serviços ou os produtos produzidos em Cabo Verde como forma de internacionalizar a economia cabo-verdiana. O regime legal e fiscal já existe. O que é que impede, neste momento, o Centro Internacional de Negócios de entrar em pleno funcionamento? É uma boa questão, Nilce, porque, de facto, o regime existe desde 2011, foi absorvido pelo Código dos Benefícios Fiscais com algumas nuances, mas, na verdade, o regime é inoperante. Significa que falta um conjunto de medidas legislativas, por exemplo, a portaria estabelecendo as taxas que as entidades que pretendem estabelecer no centro devem pagar e o contrato de concessão da entidade que vai gerir o centro e o Governo. Portanto, enquanto estas 2 medidas não forem implementadas, temos um regime que está aprovado, está válido, está em vigor, mas não funciona. Estamos a falar de benefícios fiscais e, quando falamos dessas questões, levanta-se uma outra questão, que é, foram tomadas precauções para evitar que, neste sentido, Cabo Verde se torne um paraíso fiscal, digamos assim? A meu ver, relativamente ao centro dos negócios, sim. É verdade que hoje em dia discute-se muito as questões relacionadas com zonas de tributação privilegiada, que está muitas vezes associado à questão dos paraísos fiscais, que não gozam de boa reputação, porque muitas vezes são zonas conotadas com operações pouco desejáveis, nomeadamente lavagem de capitais. A imagem do país é extremamente importante. Mas o centro de negócios, o seu regime em si, já acautelou determinadas medidas que de per si impedem essa caracterização como tal, como centro, como paraíso fiscal. Por exemplo, as entidades, para beneficiarem das taxas reduzidas de imposto, têm que criar emprego. Isto já atribui substância às empresas. Significa que Cabo Verde não vai permitir que um investidor externo venha, abra uma empresa, constitua uma empresa e não haja atividade nenhuma, não é? Isto é, no fundo, evitar as self-companies, que são empresas vazias, que estão associadas a esses regimes de paraísos fiscais. Portanto, o investidor externo tem que criar emprego, tem que trazer desenvolvimento para o país. Por outro lado, a própria identidade dos agentes, os investidores externos, tem que ser conhecida. Enquanto não houver a divulgação dessas entidades, e enquanto não houver a divulgação do número de postos de trabalho que o investidor externo pretende criar, os benefícios fiscais ficam suspensos, digamos assim. Portanto, o legislador tomou medidas nesse sentido de evitar que haja essa associação negativa relativamente a este regime. E quanto às IFIs, as instituições financeiras internacionais, também têm um regime privilegiado que já existe antes mesmo do Centro Internacional de Negócios. Existe o risco associado às IFIs? Bem, relativamente às IFIs, a questão é mais problemática, porque, na verdade, o regime não está dotado destes requisitos de substância. Aliás, se bem nós lembramos, não é, o escândalo do BPN que aconteceu há uns anos estava associado a este regime. É verdade que o regime continua em vigor. Até 2017. Exatamente, até 2017. Portanto, se Cabo Verde quiser evitar esta imagem ou a mancha na sua reputação que tem gozado até então, talvez devesse olhar um pouco
para esse regime. A meu ver, o risco de ser comutado como paraíso fiscal não está no Centro Internacional de Negócios, antes pelo contrário, pelas razões que eu já disse, mas eventualmente poderá estar no regime das IFIs. Já lhe perguntei o que é que torna Cabo Verde atrativo ao investimento externo. Pergunta contrária, o que é que não torna Cabo Verde atrativo ao investimento externo? O que é que precisa ser revisto neste sentido? Complementando a sua questão inicial e a minha resposta, é verdade que temos um conjunto de fatores positivos, nomeadamente a questão fiscal, mas isso não chega, não é? Precisamos de mais. Por exemplo, se eu dissesse hoje aos investidores externos e divulgasse lá fora, Cabo Verde não tributa nada, isto é um regime fabuloso, podem vir investir. Mesmo assim não veriam. Mas isto não é suficiente. Eu tenho que ter infraestruturas, eu tenho que ter portos, eu tenho que ter gente qualificada, eu tenho que ter formação específica. Portanto, são fatores que gravitam à volta da questão fiscal e das boas condições que nós temos, não é? Portanto, é preciso condicionar e acautelar estas condições que nos faltam e que nós sabemos que são um pouco deficitárias para que, de facto, Cabo Verde efetivamente se torne um país atrativo. Outra questão é a rede de tratados para evitar a dupla tributação. Isto é extremamente importante para que o investidor possa vir, ser tributado em Cabo Verde e depois ter a garantia que não vai sofrer uma dupla tributação ou pelo menos poderá recuperar parte do Neste momento só tem 2 acordos. Não é? É verdade, neste momento só temos 2 a vigorar, tanto quanto eu sei de informações não oficiais. O Governo está a trabalhar no sentido de ampliar a sua rede, mas neste momento a verdade é que só temos 2. É fundamental que haja uma boa rede de tratados para que se possa internacionalizar de uma forma mais efetiva. Mesmo quando falamos também de mercados preferenciais, temos que ter em conta outros aspectos também. É verdade, portanto, nós sabemos que Cabo Verde neste momento goza de um conjunto de pelo menos 3 acordos de exportação privilegiado, o AGOA, a nível da CDO, mas é importante que as nossas empresas estejam capacitadas para tal, não é? Ganhem músculo para internacionalizar, porque internacionalizar é um processo complicado. Eu tenho que estar capacitada do ponto de vista económico, financeiro, para que eu lá fora possa competir de igual para igual com os meus concorrentes. E, portanto, temos de fazer esse trabalho de casa a nível interno. Dotar as nossas empresas, os nossos agentes, formar pessoas específicas em áreas específicas, olhar para os nossos cursos, não é? Ver onde é que nós precisamos formar gente para que, de facto, possamos ser um país interessante do ponto de vista competitivo e sermos capazes de internacionalizar com qualidade. Doutora Elisa Vaz, muito obrigada por ter aceito o nosso convite e por ter estado aqui a esclarecer-nos relativamente a estas questões aqui no Praça Financeira. Obrigada. Até uma próxima oportunidade. Obrigada. Quanto a si, caro telespectador, voltamos já de seguida com mais Praça Financeira. Nascemos em 1998. Assistimos à transformação de Cabo Verde, ao seu crescimento e nós também crescemos. Em 2005 ganhámos um novo fôlego e focámo-nos num objetivo: contribuir para a competitividade nacional. Desde então criámos soluções e produtos à medida do seu investimento. Apoiámos as empresas, incentivámos os bons negócios, promovemos uma praça financeira atrativa e de excelência, caminhando lado a lado com a economia. Esta é a nossa missão. Bolsa de Valores de Cabo Verde, onde a sua poupança rende. No BEI, todos os dias, a nossa equipa faz o seu melhor para prestar a todos os nossos clientes um serviço eficiente e de qualidade. A cada dia, aumentamos o número de novos clientes e a sua satisfação é o nosso maior compromisso. BEI, o banco de todos, em todos os momentos. Caixa, o banco que combina comigo. Num país de empreendedores, o investimento e o crescimento económico podem transformar os seus sonhos e os sonhos do seu país em realidade. Investa nesse sonho, faça parte da nova realidade de Cabo Verde e subscreva títulos do Tesouro. Ao subscrever obrigações ou bilhetes do Tesouro, está a investir de forma segura, com importantes benefícios fiscais, bons rendimentos periódicos, um bom retorno financeiro de baixo risco. Invista no futuro dos seus e no futuro de Cabo Verde, um país de um querer enorme. Cresça com Cabo Verde. Sou eu, Lóis Lima, agricultor e produtor de aguardente. A vida no campo
faz parte da tradição familiar. Foi o meu passado, é o meu presente, será o meu futuro. O campo é o meu projeto de vida. O meu lar tão bom que me acompanha e reconhece o meu trabalho. Novo Banco. As pessoas em primeiro lugar. Sejam bem-vindos à segunda parte do Praça Financeira. No ano 2050, a China será a primeira e a Índia a segunda maior economia do mundo. A Europa continuará a perder peso na economia mundial. Isso, pelo menos, prevê a empresa da auditoria, PwC, que publicou uma detalhada previsão de quais serão as economias mais importantes no mundo até 2050. O estudo O Mundo em 2050 da empresa de auditoria PricewaterhouseCoopers, ou PwC, prevê fortes mudanças na lista das economias mais fortes. A China vai manter o primeiro lugar, enquanto que os Estados Unidos perderá o segundo lugar para a Índia, embora ainda garanta um lugar no pódio. Segundo as previsões, a Indonésia e o Brasil ultrapassariam a Rússia já em 2030. Os mesmos Indonésia e Brasil, bem como o México, em 2050, ultrapassariam também a Alemanha e o Japão. E mesmo a Rússia e a Nigéria ultrapassariam a Alemanha em 2050. A Alemanha, que seria o único país europeu que se manteria entre os 10 grandes do mundo, mas nesse caso caindo do atual 5º para o 8º em 2030 e para o 10º em 2050. Ficará mesmo atrás da Nigéria, primeiro país africano a integrar o top 10 em 2050, segundo a PwC. Globalmente, as três potências europeias, Alemanha, França e Reino Unido, encontram-se ainda hoje entre as 10 primeiras do ranking mundial. Mas em 2030, a França ficaria já de fora da lista e em 2050 também o Reino Unido perderia o seu lugar. Na lista das 20 maiores economias do mundo, manter-se-ão o Reino Unido, a França, a Itália e o Canadá, mas estes dois ultrapassados pelo Paquistão e pelo Egito. Ainda segundo a PwC, o fosso entre as maiores economias e as que seguem no ranking irá tornar-se maior. O estudo demonstra que a Europa continuará a perder peso económico e que os centros de poder da economia mundial continuarão no futuro a deslocar-se para a Ásia. Para a PwC, a economia mundial crescerá a um ritmo de 3% anuais entre 2014 e 2050, duplicando em 2037 e quase triplicando em 2050, embora diminua a partir de 2020. Quando se fala sobre as medidas de política monetária e prudencial anunciadas pelo Banco de Cabo Verde, refere-se a taxas de juros diretora, taxa de reservas mínimas, entre outras. Mas o que significam estas taxas? É o que vamos explicar já a seguir. As reduções anunciadas pelo Banco Central e que já estão em vigor dizem respeito a um conjunto de taxas de referência da instituição, nomeadamente a taxa diretora, que tem o papel fundamental de sinalizar o sentido da política monetária, ou seja, influenciar os bancos para subirem ou descerem as suas taxas de juro de crédito e depósitos. Da taxa da facilidade de cedência de liquidez, que é a taxa de juro que o BCV recebe quando cede liquidez aos bancos, ou seja, quando estes recorrem ao BCV devido a uma necessidade temporária de liquidez que lhes condiciona a sua atividade normal. A taxa da facilidade permanente de absorção de liquidez, que é a taxa de juro que o BCV paga aos bancos para aplicar os seus depósitos livres no BCV. Livres porque existe a chamada taxa de disponibilidade mínima de caixa, também denominadas de reservas obrigatórias. Os bancos comerciais são obrigados a ter depósitos junto dos bancos centrais. Estas reservas podem ser usadas pelos bancos em situações de emergência para reembolsar os depositantes. Quando esta taxa é reduzida, como foi o caso, os bancos passam a deter uma percentagem menor de depósitos que não poderá ser utilizada para financiar a concessão de empréstimos. Mas não só medidas de política monetária foram anunciadas pelo BCV, mas também de política prudencial. No caso, o alargamento do prazo para alienação de imóveis recebidos em dação, ou seja, em caso de incumprimento de crédito. Até então, os bancos, ao receberem dos seus clientes incumpridores os imóveis dados como garantia no contrato de concessão do crédito, tinham o prazo máximo de 2 anos, que passou agora a ser 5, para vendê-los e recuperar o dinheiro dos seus depositantes. Por não conseguirem vender tão rapidamente os imóveis e para que ao depositante seja garantido o levantamento do seu depósito, quando bem entender, por prudência, os bancos têm de repor o dinheiro dos depósitos com os seus fundos próprios. Assim, a medida complementar às medidas de política monetária tem como objetivo dar aos bancos mais tempo para recuperarem o dinheiro empregue no crédito concedido, que não tem sido pago e que levou o devedor a dar-lhe a garantia. Com mais tempo, os bancos podem considerar melhor uma proposta cujo risco é similar ao que está em cumprimento.
Para a Câmara de Comércio de Barlavento, as medidas anunciadas pelo Banco de Cabo Verde têm potencial impacto, mas não são capazes por si só de influenciar as atividades das empresas. O setor privado está interessado em qualquer medida que permita um aumento da concessão de crédito às empresas. É o caso das medidas do Banco de Cabo Verde. Mas, no entender da Câmara de Comércio de Barlavento, a agremiação empresarial, é preciso ter em conta que os problemas de financiamento à economia por parte dos bancos comerciais não se residem na questão da liquidez. Se para os bancos o problema é sobretudo esse, não é uma questão de liquidez, não será, em princípio, pela mera diminuição dessas taxas do BCV, e que aumentam a disponibilidade de liquidez dos bancos, que vai fazer com que automaticamente haja uma maior disponibilização de crédito à economia. Portanto, a questão coloca-se a um outro nível. Para a Câmara de Comércio de Barlavento, embora as medidas tenham potencial impacto, são necessárias medidas complementares para que haja um aumento de crédito à economia. Tem de haver medidas, não é, complementares, as medidas de estímulo da economia. Por um lado, temos medidas de estímulo da economia do ponto de vista político, não é? E, por outro lado, também é evidente que tem de ser feito um esforço por parte dos empresários, por parte das empresas, no sentido de terem projetos credíveis, projetos consistentes, para que os bancos não tenham depois essa posição de dizer que não dão dinheiro porque os projetos não são credíveis, não são seguros. Embora estas medidas não sejam suficientes para resolver o problema do crédito à economia, o presidente da Câmara de Comércio de Barlavento acredita que a redução das taxas por parte do Banco de Cabo Verde vai permitir que os bancos tenham alguma margem na redução das taxas de juros ativas. Para quem está interessado em investir em títulos do Tesouro, começa agora o calendário dos leilões que ainda vão se realizar no primeiro trimestre de 2015. Ficam ainda por realizar 2 leilões de obrigações do Tesouro. Estes leilões têm no total um montante indicativo de 600 mil contos. Tenham atenção que o calendário indicativo pode ser alterado ou atualizado pela Direção-Geral do Tesouro. O próximo leilão está agendado para segunda-feira, dia 2 de março, a partir do meio-dia. São 300 mil obrigações do Tesouro, com o valor nominal de 1000 escudos e com uma maturidade de 8 anos. A maturidade é a data em que o capital em dívida é pago aos investidores. Atualize agora com as cotações do dia e com o calendário do pagamento de juros dos empréstimos obrigacionistas. Relativamente à cotação do dia dos principais títulos do mercado, o preço das ações da Enacol mantém-se nos 2.800 escudos por ação. No que diz respeito às ações da Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco, estas continuam também com uma cotação do dia na ordem dos 3.000 escudos. O preço das ações da Caixa Económica de Cabo Verde e do BCA mantiveram-se também esta semana, 3.000 escudos e 2.990 escudos por ação, respectivamente. Quanto à ordem de compra no mercado secundário, somente a Sociedade Cabo-Verdiana de Tabaco dispõe da melhor ordem de compra, com 100 ações ao preço de 3.040 escudos. No que se refere às ordens de venda, o BCA apresenta a melhor ordem de venda de 145 ações ao preço de 2.990 escudos. Já a Caixa Económica de Cabo Verde, com 4.089 ações ao preço de 3.000 escudos. Por fim, a Enacol registra a melhor ordem de venda, com 100 ações ao preço de 2.500 escudos. Os juros relativos ao segundo cupão das obrigações das séries A e B do empréstimo obrigacionista do Ecobank vencem no último dia do mês de março. Já o quinto cupão das obrigações da série B da Agência de Aeroportos e Segurança Aérea, ASA, vencem a 13 de abril. A 15 de junho de 2015, vence o 16º cupão das obrigações da série B da Eletra. Hoje, o Praça Financeira fica por aqui, mas não se preocupe porque temos encontro marcado na próxima quarta para falarmos sobre as remessas de imigrantes. Até lá, como não poderia deixar de ser, tenha um excelente resto de semana.